para você. Está começando mais um podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, quero te convidar a estar seguindo a gente aí nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Já coloca aí o sininho, aciona o sininho para você poder receber todas as nossas notificações. Assistiu, gostou do episódio? Não esquece, curte, comenta, compartilha. E eu quero agradecer, antes de começar o nosso episódio, os nossos patrocinadores. Sermed, a única clínica de medicina ocupacional de Uberlândia, onde o funcionário não precisa sair em nenhum momento. Ele realiza todos os exames no mesmo lugar. Sermed, para mais informações, 34 3236 4500 ou 99681 6446. E a Sermed está bem aqui no centro da cidade de Uberlândia, Machado de Assis 854. E hoje, gente, nós estamos aqui recebendo no nosso episódio a Vitória Machado. A doutora Vitória, ela é coloproctologista. Nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que são doenças do intestino grosso, reto e ânus. Bem-vinda, Vitória. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. É um tema que a gente fala tão pouco. Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar nessa especialidade, coloproctologista, né? Então a gente percebe que a medicina realmente está evoluindo, está trazendo novas especialidades. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre essa especialidade. Como é que foi que você resolveu estar trabalhando nessa área? Bom, desde a faculdade eu tive uma identificação com essa matéria, coloproctologia. E ao longo, né, até o final da faculdade, conhecendo um pouco mais, chefes que eu admirava, eu fiz essa escolha, né, que eu realmente queria fazer coloproctologia e hoje estou aqui. Conheci vários serviços, me formei aqui em Uberlândia, eu me mudei várias vezes de cidade e sempre a coloproctologia estava no meu caminho. E hoje estou muito feliz de estar de volta, primeiro na minha cidade natal, né, perto da minha família, dos meus amigos, e fazendo aquilo que eu realmente sinto que eu fui designada para fazer. E viver nesses tempos onde é de extrema importância a gente falar, porque a coloproctologista também, ela detecta aí, infelizmente, uma doença que está em alta, que Exatamente. É o câncer de intestino. Sim. Nos últimos anos, a gente viu um crescimento muito importante, né, dos casos novos de câncer de intestino, e isso está muito relacionado com hábitos de vida, tá? Então, pessoas mais sedentárias, pessoas que comem menos fibras, menos frutas, verduras, uma dieta muito mais industrializada, e o resultado disso é justamente o aumento do número de casos de câncer de intestino. Então, a gente precisa falar sobre isso e falar principalmente sobre prevenção. Com certeza. O que eu percebo é que, assim, falar sobre doenças do intestino, não só o câncer, mas falar sobre evacuação, sobre defecação, é um tabu ainda, né? Ninguém quer falar sobre isso. É uma coisa que o pessoal ainda tem aquela mente fechada para falar sobre isso, um assunto que todo mundo faz. Ou pelo menos deveria fazer, né? Mulher faz menos, a gente já sabe. A Exatamente. gente vai até tentar entender um pouquinho sobre isso. Já começa com isso. Por que a mulher tem mais dificuldade? Bom, existe uma questão hormonal, tá? Então, realmente, a mulher ela tem uma tendência maior a ser constipada. Mas isso não é um fato, tá? Então, a gente pode sim, com medidas de hábitos de vida ou até com medicação, fazer com que o intestino funcione bem. Uma coisa que eu percebo é que muitas mulheres, principalmente, elas falam assim: ah, meu intestino não funciona e é assim mesmo e acabou. Já tô acostumada, já faz parte, vou no banheiro só uma vez a cada 3 dias, uma vez por semana. Exatamente. E não percebe, ou talvez não tenha consciência de que isso tem tratamento, entendeu? E que o tratamento não é apenas para você falar que faz todos os dias, ou faz dia sim, dia não, mas o tratamento ele vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Tanto que é ruim a gente ficar presa, né? Sem conseguir ir ao banheiro. Então, é importante a gente falar que se você sofre disso, né? Se você tem algum problema para ir ao banheiro, procure um médico, porque tem tratamento. E às vezes é mais fácil do que você imagina. E é horrível a cólica intestinal. Eu me lembro, e por incrível que pareça, eu trabalhava aqui na Sermed, a minha primeira crise de cólica intestinal. E é interessante porque eu era muito nova, eu tinha uns 18 anos de idade, então naquela época, alguns anos atrás. Pouco tempo atrás.
Não era um assunto que a gente tinha conhecimento, Uhum. e eu me lembro que eu passei mal, fiquei muito ruim e quase desmaiei aqui, realmente fraqueza, né? Muita dor, e fui internada. E fiquei internada 3 dias de internação, até que a gente descobriu que era um problema de quê? De cólica intestinal. Eu já estava tão acostumada, tão habituada a ir no banheiro uma vez por semana, né? Uhum. Naquela época, né? Graças a Deus, hoje já está mais tranquilo. Mas depois fiquei internada mais umas 2 vezes, e aí eu, como se diz, criei vergonha na cara e comecei a procurar alguma forma de melhorar ali o funcionamento Funcionamento. do meu Uhum. intestino, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E o que esses problemas intestinais eles podem causar, tanto o intestino preso, quanto também o intestino muito solto, porque as pessoas não têm essa consciência. Eu Não. acabo de comer, vou no banheiro, porque eu tirei a vesícula, né? Vamos primeiro para o intestino preso. Quais as consequências que ele pode causar? Na verdade, assim, a gente tem não existe uma regra do quanto o seu intestino precisa funcionar, tá? Certo, Então, a gente tem alguns sinais, né, e sintomas que a gente avalia antes de falar que o paciente é constipado ou não, tá certo? certo. Então, assim, o mínimo, né, que a literatura fala que o paciente precisa fazer de cocô é uma vez a cada 3 dias, até no máximo 3 vezes ao dia, certo? Mas junto com isso, a gente avalia a satisfação. Então, aquela pessoa que vai ao banheiro e realmente consegue esvaziar tudo, não fica com a sensação de que fica alguma coisa para trás. Entendi. E aquela pessoa que consegue fazer um cocô rápido, né? E não fica horas e horas fazendo força, né? Ou que faz cocô, mas que ele sai muito endurecido. Então, isso também é um sinal de que o intestino está preso. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa vai todos os dias no banheiro, mas todos os dias é um sofrimento, entendeu? Então, isso é um sinal de que alguma coisa precisa ser melhorado, tá? E tanto o intestino preso ou o intestino muito solto, ele precisa ser investigado, porque isso significa que alguma coisa está errada no seu corpo, né? E a gente tem desde questões mais simples, como por exemplo a alimentação, né? Sua alimentação está errada, e a alimentação ela pode, inclusive, dar diarreia, tá certo? Até uma doença mais grave que é o câncer. Então, como você disse no começo, né? A gente precisa entender os sinais que o nosso corpo está dando. E não simplesmente achar que, eu sempre fui assim, é normal, não vou procurar o médico. Se algo ali está fora do que é considerado normal, a gente precisa investigar. E hoje em dia a gente tem vários exames, né? E vários profissionais que estão aptos aí para te ajudar. É um desses exames a colonoscopia. Qual a importância de uma pessoa fazer a colonoscopia? Importância fundamental, tá? Então, assim, a colonoscopia, a indicação é que todas as pessoas acima de 40 anos, independente de ter sintomas, independente de ter familiar acometido, deve fazer o exame, tá certo? Diferente de outros tipos de câncer, o câncer de intestino ele surge a partir de um pólipo, que é uma verruguinha que a gente tem dentro do intestino. E esse pólipo, ele vai se transformando, malignizando, até ele virar um tumor. E a colonoscopia, ela é o único exame que consegue identificar esse pólipo e retirar esse pólipo. Então, você imagina que a gente tem um exame de rastreamento que não só consegue te dizer que você pode vir a desenvolver um câncer, mas ele pode te salvar de desenvolver um câncer, né, a partir do momento que esse pólipo é retirado. Então, a gente não tem isso em outros tipos de câncer, tá? Mesmo mamografia, Papa Nicolau, são exames que a gente não consegue tratar, né, da forma como Preventivamente. preventivamente como a colonoscopia consegue. Então, não tem por que a gente não fazer a colonoscopia. E a indicação ela é justamente essa, tá? Todas as pessoas a partir de 40 anos devem fazer, homem, mulher, pessoas que têm parentes com histórico de câncer, pessoas que não têm nenhum histórico de câncer, tá bom? E antes dos 40 anos, se o paciente tiver alguma queixa que nos leve, né, a pensar que pode estar relacionado ao câncer, a colonoscopia, ela pode e deve ser solicitada também. Entendo. E a dor no ânus, ela é sempre hemorroida ou não? Ela está relacionada? Não, isso também é uma questão muito interessante, porque muitas pessoas, né, sem nem irem ao médico, né, às vezes sente alguma coisa no ânus e pensa, eu tô com hemorroida. E a gente tem várias outras coisas que acontecem no ânus, tá bom? Então, mais uma vez, é muito importante que a gente procure um profissional de saúde. A hemorroida, ela pode aparecer com vários sintomas, tá? A dor é um deles, mas não é o principal. Mas sangramento depois das fezes, coceira no ânus,
prolapso do mamilo hemorroidário, né? Que às vezes é mais comum da pessoa perceber de que aquilo ali é realmente uma hemorroida. Mas não pense que, tô com algum sintoma no ânus, é hemorroida e é isso mesmo. Porque pode ser outra coisa. Pode ser uma fissura, pode ser uma fístula, pode ser um abscesso, pode ser um tumor que está surgindo ali. Por isso que é realmente importante a avaliação médica em todos os casos. E o que causa a hemorroida? É o esforço? Tem a ver mais, com o fator da pessoa ter problema realmente relacionado às varizes, às veias, essas coisas todas? Essa é a pergunta de ouro, tá? A gente não tem uma resposta fechada do porquê a pessoa tem hemorroida, tá? Então, assim, a hemorroida, ela é um coxim vascular. É vasos que a gente tem ali no finalzinho do ânus. Todo mundo tem, tá certo? E por que que esses vasos, eles aumentam de tamanho e causam a doença hemorroidária? Então, a gente tem alguns fatores de risco para que isso aconteça, tá? O principal é a constipação, porque o paciente acaba fazendo ali muita força na hora de evacuar e isso propicia com que esses vasos eles aumentem de tamanho, tá certo? Mas outras coisas, por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, a idade, né? Então a gente vê o surgimento de hemorroidas em pessoas ali entre 45 e 65 anos com mais frequência, tá? Não que não aconteça em pessoas mais jovens ou mais velhas. É uma somatória de vários fatores, tá? Não é uma coisa só. Não é fechado, né? Uhum. Agora aqui, ó, benefícios da toxina botulina do ânus. Bom, existem vários estudos já há muitos anos, tá? Há mais de 10 anos, em relação ao uso da toxina botulínica na região anal. Mas nos últimos anos isso vem sendo um pouco mais divulgado, mais difundido, né? E muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Nossa, mas vou fazer botox no ânus, para que que serve? Bom, então, assim como a gente faz no rosto ou em outras partes do corpo, tá? A toxina ela consegue paralisar a musculatura do ânus. E por que que isso, né? Por que que isso é indicado? Então, a principal função, né? Os estudos eles mostram maior benefício em pacientes que têm fissura anal, tá? Fissura é aquele machucadinho que a gente tem dentro do ânus, né? Na mucosa do ânus, que dói bastante, dói principalmente depois da evacuação. E essa dor, ela está relacionada a um espasmo que a gente tem na musculatura do ânus, tá? Isso é inconsciente. A gente não consegue falar para o paciente, para de contrair para você parar de sentir dor. Na verdade, quanto mais ele sente dor, mais contrai e mais dificulta a cicatrização daquela região. Então, realmente existe um benefício muito grande da gente tratar a fissura anal com a toxina botulínica, tá certo? A gente tem outros tipos de tratamento, obviamente, pomadas ou cirurgia, mas a gente vê, né, os estudos mostram que a toxina, ela proporciona um tratamento mais rápido. Então, depois de uma semana, 2 semanas da aplicação, a gente já vê a cicatrização completa da toxina, da fissura, desculpa, e livra o paciente de uma cirurgia no ânus, né? Então, realmente, o benefício dela é muito grande. A gente tem outras indicações também, por exemplo, no pré-operatório de cirurgia de hemorroida. Então, também é muito comum, né, as pessoas falarem ou ouvirem dizer que cirurgia de hemorroida dói. E um dos motivos. Nossa, deve incomodar bastante. E um dos motivos da dor, né, no pós-operatório também é esse espasmo muscular, tá? Então, se a gente faz a aplicação algumas semanas antes da cirurgia, o paciente consegue passar pelo pós-operatório. Alguns pacientes falam que, inclusive, sem dor, tá bom? Então, é bem interessante mesmo a aplicação da toxina hoje na proctologia. Quando que a pessoa deve procurar o proctologista? Tem os fatores aí que ela tem que buscar? Sim, sempre que perceber sangramento nas fezes, mudança do hábito intestinal, então aquela pessoa que fazia cocô certinho e de repente ficou constipado, tá? Ou aquela pessoa que era constipada e de repente está com diarreia. Isso precisa ser investigado, tá certo? Pessoas que têm anemia, né? E não se sabe a causa dessa anemia. Então, uma das causas pode ser Perda pelas fezes. perda pelas fezes, e isso o proctologista ele consegue investigar. Dor abdominal, investigação de dor anal, tá certo? E qualquer sintomas que esteja relacionado com o intestino,
não existe uma idade para procurar o proctologista, Essa era a minha tá? próxima pergunta, porque também tem as mamães aí para elas poderem entender a respeito de observar, né? Tem os bebezinhos, tem as crianças que dependem das suas mães. Para mãe, um recado agora para mãezinha observar quando é que ela tem que levar o filho dela no proctologista. Isso. Crianças que são muito constipadas, certo? E que já fizeram tratamento e não teve resposta ao tratamento clínico, ele deve passar por uma avaliação, certo? Ou do proctologista ou do cirurgião pediátrico. Mas realmente não dá para deixar a criança muitos dias sem fazer cocô e sem resposta ao tratamento clínico. Isso deve ser investigado, sem sombra de dúvidas. Conta pra gente algum caso assim que você atendeu, que te chamou muita atenção, para a gente poder entender mais sobre o assunto. Bom, vou te falar que, assim, ser proctologista é muito interessante, tá? Porque é, a gente ouve várias histórias e, assim, é interessante no bom sentido, tá Sim, certo? sim. Porque eu vejo que muitas vezes a pessoa chega no consultório com muito receio, com muito medo, principalmente se for alguma coisa relacionada ao ânus, tá bom? Receio de ser julgado, medo, às vezes, do médico que tá ali do outro lado não entender. E isso não existe, tá? Pelo contrário, o consultório é um ambiente seguro, justamente para o paciente chegar e falar tudo que precisa ser falado, para a gente ajudar. Mas um caso que eu me lembro que foi muito interessante é de uma senhora, assim, meia-idade, que chegou falando que tinha um problema de hemorroida, né? É sempre assim, tô com uma hemorroida, já tratei, já tomei remédio, já fiz banho de assento, passei todas as pomadas e não melhora. E quando eu fui examinar, na verdade, o que ela tinha era um tumor de canal anal, tá? É diferente dos tumores de cólon e de reto, um pouquinho diferente, tá certo? Mas realmente eu vejo que isso não é infrequente, tá? Do paciente ficar anos e anos tratando uma hemorroida, até chegar no médico que fala, não, isso é um tumor, tá certo? E aí é um quadro totalmente Muda tudo. diferente, né? Muda tudo. Então, isso sempre já aconteceu umas 2 ou 3 vezes de pacientes desse tipo que me chama bastante atenção, até a dificuldade que o paciente tem de acesso a um bom profissional, né? É verdade. É porque, infelizmente, tem muito tabu que precisa ser quebrado. Até que a pessoa procura a ajuda, ela chega ali já numa situação complicada. E o dessa senhora foi só a retirada? Como Não, foi? no caso dela, o tratamento foi com quimio-radioterapia, tá? Ah, tá. Então, primeiro geralmente a gente faz quimio-radioterapia e nesse tipo de tumor, 90, 95% responde bem, não precisa de cirurgia, Que certo? bom, não sabia disso. Eu imaginei que fosse, como eu já tive câncer de mama, eu já imaginei cirurgia, químio, depois rádio. Não, nesse caso em específico não precisou. E ainda sobre prevenção. Quais as doenças podem ser prevenidas com o acompanhamento do proctologista? Todas, tá? Assim, a gente fala mais sobre a prevenção de câncer de intestino, né? Principalmente por conta do exame de colonoscopia. Mas quando a gente conversa sobre doenças benignas, né? Por exemplo, hemorroida. Então, a gente sabe que tem fatores de risco muito importante para o paciente ter crises hemorroidárias, para o paciente sofrer de hemorroida, né? Como a constipação, hábitos de vida, isso tudo pode ser conversado e pode ser tratado durante uma consulta. O paciente não precisa esperar chegar num quadro de dor intensa, né, dor extrema, para procurar o médico. Ao mínimo sinal de que algo esteja acontecendo, ele já pode procurar para que a gente corrija e evite que o paciente tenha uma crise mais importante. A doença mais procurada, assim, no seu consultório, que as pessoas mais procuram, ainda é a hemorroida? Sim, ainda é hemorroida. Realmente, a incidência de hemorroida ela é muito grande, tá? Os estudos falam que mais de 50% das pessoas vai ter uma crise hemorroidária em algum momento da vida, tá certo? Então, realmente, a gente fala que é o carro-chefe do proctologista, tá? E tem, assim, tem os fatores que realmente provocam mais incidência. Seria alimentação, com certeza, mas quais os alimentos que poderiam causar mais irritação da hemorroida? Certo. Quando o paciente ele está em crise de hemorroida, é importante a gente só diferenciar uma coisa aqui, tá? Que o alimento ele não vai causar hemorroida, Ok. certo? Então, o paciente ele tem hemorroida porque ele tem a hemorroida, certo?
Mas quando ele está em crise, então todos os alimentos picantes, por exemplo, a pimenta, vai piorar, tá certo? Entendi. Então, falar que o paciente que tem hemorroida não pode comer pimenta, ele é um mito mais ou menos, tá certo? Porque assim, se o paciente está bem, está controlado ali da doença, não tem problema, ele pode se alimentar. Mas de fato, se ele está na crise, a, a pimenta ela vai causar uma irritação química ali do local e vai piorar os sintomas, tá certo? Então, no caso, seria o pior mesmo na hora da crise é a pimenta. Pimenta, alimentos picantes, tá? Em geral, que realmente vai piorar. O paciente vai relatar a piora dos sintomas. E quais são, assim, as outras doenças que o proctologista é quem faz o tratamento? A gente faz tratamento também de cisto pilonidal, né? Que é aquele cisto que nasce entre a linha interglútea, né? Ali no bumbum. É uma outra coisa, doença inflamatória intestinal, então doença de Crohn, retocolite, que também é uma doença tratada pelo gastroenterologista, tá certo? Mas alguns proctologistas também tratam. Abscesso anorretal, fístulas perianais, certo? E doenças, né? O câncer, como a gente já disse, e agora, hoje em dia, a gente vê um pouco menos, mas a gente tem alguns pacientes que ainda sofrem da doença de Chagas, tá? Pessoas mais velhas que contraíram aí a doença de Chagas há muitos anos atrás, e que a gente vê que a partir dos 50 anos começam a ter constipação e aumento do diâmetro do intestino por conta dessa doença, tá certo? A gente não tem o tratamento definitivo para a doença, mas o proctologista ele consegue tratar a consequência da doença de Chagas nesse paciente. Como é, assim, a curiosidade, né? Como é a primeira consulta com o proctologista? Bom, realmente isso é um medo, né? Acho que é mais do que uma curiosidade, mas um medo do que vai acontecer. Então, assim, na primeira consulta, como eu tinha dito anteriormente, o paciente tem que ir bem tranquilo e realmente confiar no profissional que está ali do outro lado da mesa, tá? Primeiro a gente vai conversar, né? Vai fazer uma anamnese, como em qualquer outra consulta, vai entender o O motivo. histórico, né? Isso, vai entender o motivo do paciente ter procurado ali o médico, né? Entender quais são os sintomas, quando começaram, sintomas associados ou não àquela queixa, tá certo? Quais remédios o paciente toma, se já fez algum tratamento para aquela doença ou para aquela queixa. Então, primeiro vai acontecer uma conversa, nada mais, nada além disso. E depois vem a parte que talvez cause um pouco mais de medo, né? Que é o exame proctológico. Então, assim, tudo é conversado, tudo é explicado, certo? Não é nada feito sem prévio aviso, tá? Eu costumo falar isso para os meus pacientes, ó. Eu vou te orientar como você deve deitar na maca, né? E tudo que eu fizer eu vou te falar, né? Porque eu sei que causa ali um pouco de medo. Então, a gente usa anestésico local, tá? Antes de examinar a região do ânus. E realmente, na consulta, se o paciente não tiver com muita dor, ou, por exemplo, não tiver em crise hemorroidária, a gente passa um aparelho chamado anoscópio, tá? É um aparelhinho que a gente consegue avaliar a região final do ânus. E por que que é importante a gente fazer esse exame de anoscopia? Diferente da colonoscopia, ele é um aparelho que eu consigo examinar ali os últimos 5 centímetros do canal anal, tá bom? E quando a gente faz a colonoscopia, eu perco um pouco da sensibilidade para examinar esse finalzinho, certo? Por conta mesmo Importante. do jeito que é o aparelho, tá? Então, até em alguns laudos de colonoscopia, talvez, né, alguém pode até já ter lido isso. Geralmente a gente coloca uma nota, né, que a colonoscopia, ela não é o melhor exame para avaliar o canal anal, certo? Então, um não substitui o outro. Na verdade, São são exames que complementos. complementam, tá certo? E por que é importante a gente avaliar o canal anal? Porque tem doenças que surgem ali, certo? E às vezes um exame de anoscopia no consultório eu já consigo identificar, tratar, orientar o paciente, certo? Antes de que isso se torne um problema mais grave. Então, sempre que é possível, a gente faz a anoscopia no consultório, tá? Mas, mais uma vez, sempre respeitando o tempo do paciente, a dor do paciente, nada vai ser feito independente do paciente deixar ou não, certo? É tudo conversado e no tempo ali do paciente mesmo. Já que a gente entrou nesse assunto de exame, quais são os exames que o proctologista pode solicitar? Principalmente, né, colonoscopia, a retossigmoidoscopia flexível,
que é um exame que a gente consegue avaliar o lado esquerdo do intestino, tá? Então, assim, a coluna a gente avalia o intestino grosso inteiro, né? A retossigmoidoscopia é um exame que a gente avalia só o lado esquerdo do intestino. Existem algumas indicações, certo? Por exemplo, pacientes mais jovens, antes de cirurgias de hemorroida, de fístula, a gente pede esses exames para ter certeza de que não tem nada além da hemorroida, por exemplo, certo? E a retossigmoidoscopia, por ser um exame mais rápido e que ele vê apenas uma parte do intestino, ele pode ser feito sem sedação, tá bom? Certo. Existe sim um certo incômodo com isso, né? E algumas pessoas, a maioria das pessoas preferem fazer com sedação, mas vou dar um exemplo, gestantes, né? Então, às vezes eu preciso, né? Tem ali a indicação de eu fazer um exame mais invasivo numa gestante. Eu posso fazer esse exame sem sedação, sem risco ali para o bebê, tá certo? Certo. Exames de sangue em geral, tá? Porque por mais que a gente, né, fique muito focado ali no intestino, no reto, no ânus, é importante a gente avaliar o paciente como um todo. Então, ver a questão de vitaminas, ver a questão de anemia, ver a questão de infecção. Então, o exame de sangue, ele vem para nos auxiliar também. Para a gente, assim, entender a respeito da colonoscopia. A primeira colonoscopia a partir dos 40 anos. Se não Isso. existe nenhum caso ali, ela fez a primeira colonoscopia a partir dos 40 e tá tranquilo. De quanto em quanto tempo ela deve repetir esse exame? A gente sempre vai avaliar o último resultado, certo? Então, fiz uma colono hoje, colono normal, não teve nenhuma biópsia, não foi encontrado nenhum pólipo. Ele pode ficar até 5 anos, tá? Para repetir o próximo exame, tá certo? Fiz um próximo exame, foi encontrado um pólipo, aí esse rastreamento já muda. Então, não tem um prazo fixo para todas as pessoas. A gente sempre vai avaliar o último exame que foi feito, tá bom? Correto. A depender do pólipo que foi encontrado, a gente avalia o tamanho do pólipo, tá? A histologia, que é aquele nome que vem na biópsia do pólipo, e quantos pólipos foram achados, certo? E aí a gente tem um fluxograma aí enorme para falar para o paciente se ele vai repetir em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, certo? Mas eu consigo clarear bastante. Cada caso é um caso, mas a gente consegue entender um pouquinho Isso. mais. E entender que precisa retornar no médico, tá? Porque também tem uma outra coisa que eu vejo bastante, que o paciente faz a coluna e não volta no médico. É Não verdade. basta só fazer o exame, tá bom? Por conta disso, porque realmente são várias questões, são várias possibilidades aí de quando fazer o próximo exame. Então é importante fazer o exame e mostrar para o seu médico, para ele te falar, ó, com esse exame aqui, você pode ficar até 3 anos sem repetir, até 5 anos sem repetir um novo exame, tá Muito certo? bom, muito bom. Papo, assim, esclarecedor, gostei muito. E agora, assim, acredita que passou tão rápido, já acabou. Ah, foi muito bom mesmo. Deixa as suas considerações finais aí importantes para os nossos telespectadores. Certo. Bom, dica de ouro, né? Primeiro, entender os sinais que o seu corpo está te dando, certo? Então, não fique pesquisando na internet, não fique perguntando para o vizinho, para um amigo, uma pomada de hemorroida. Se tem alguma coisa acontecendo com você, com o seu corpo, dor abdominal, distensão na barriga, muitos gases, sangramento nas fezes, não hesite em procurar um médico, um profissional capacitado para te ajudar. A gente sabe que o câncer de intestino ele é mais frequente em pacientes com mais de 40 anos, mas acontece em pessoas com menos de 40 anos, tá? E isso está sendo cada vez mais frequente na nossa prática clínica. Pessoas aí de 29, 30, 32 anos que não têm nenhum histórico familiar de câncer de intestino e que aparecem aí com câncer de intestino, certo? Então, não ignore os sinais que o seu corpo te dá, tá certo? E uma última dica, né? Não tenha medo da colonoscopia, que isso é uma outra coisa que eu percebo, né? Uma queixa, né, que os pacientes chegam para nós no consultório. A colonoscopia é o exame que vai te ajudar, tá certo? É o exame que realmente ele te possibilita não ter um câncer, ou talvez ter um câncer no estágio mais inicial, com possibilidade de cura, com menos complicações aí, né, em relação ao tratamento. Então, a colonoscopia, ele é sim um incômodo, né?
mas vale a pena, certo? É melhor a gente sempre prevenir quando possível, do que de repente ter um diagnóstico mais tardio sem possibilidade de cura. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo com a doutora Vitória. Nós vamos deixar aqui no texto todas as informações, no Instagram, do consultório, como você pode agendar aí a sua consulta. E para mais informações, siga ela nas redes sociais, já procura, já agenda a sua consulta. Não espere para amanhã. Faça a sua prevenção. A prevenção é sim o melhor remédio. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.